Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós queremos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre Apocalipse capítulo 10. No estudo anterior que nós fizemos, nós conseguimos identificar quem é aquele anjo que aparece para João no capítulo 10, Jesus Cristo, e que livrinho é aquele que ele está carregando em suas mãos, o livrinho de Daniel, que já no momento do capítulo 10 de Apocalipse está desselado, porque o livro de Daniel seria aberto a partir do momento que chegasse o tempo do fim. E nós identificamos o tempo do fim começando ao término da perseguição papal durante a Idade Média, ou seja, 1798. Tendo a sexta trombeta do Apocalipse se cumprindo em 1840, conforme nós vimos na série sobre as trombetas que fizemos, nós conseguimos concluir que há boas condições, boas chances de o livrinho aberto que está na mão de Jesus Cristo em Apocalipse 10 ser de fato o livro de Daniel. Diante disso, nós vamos ver agora na descrição do capítulo uma experiência muito peculiar que acontece com o livro de Daniel e que se cumpriu na história a partir de 1840 com um grupo determinado de pessoas. Vamos acompanhar isso? Tome sua Bíblia, Apocalipse capítulo 10, a partir do verso 8. Diz assim: A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Muito bem, bem interessante, né? A experiência que João aqui tem com o livro, representando as pessoas, o grupo de pessoas que teria experiência semelhante com o livro de Daniel. No princípio, na boca, doce, mas depois a experiência se tornou amarga. Então a pergunta é, quem foi que teve uma experiência semelhante com o livro de Daniel no tempo do fim? Então nós vamos encontrar uma similaridade dessa experiência ou o cumprimento dessa experiência na história do movimento milerita que aconteceu nos Estados Unidos no segundo grande reavivamento americano. Então este homem aqui, ilustrado na imagem, Guilherme Miller, nascido em 1782 e viveu até 1849, ele foi um homem que pertenceu à Igreja Batista, certo? E em 1816 ele foi desafiado a estudar a palavra de Deus em sua igreja e ele tomou para si esse desafio. Decidiu começar a estudar a Bíblia de Gênesis capítulo 1, verso 1 e só passar para o próximo verso depois de ter entendido completamente aquela mensagem. Em um determinado momento, ele chegou na passagem de Daniel 8,14, que diz: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E ele se deteve nessa passagem e começou a estudá-la, fez a interpretação profética. Entretanto, na época dele, as igrejas acreditavam que o santuário representava a terra. E quando ele chegou no período final da purificação do santuário, entre 1843 e 1844, ele entendeu que este seria o momento em que Jesus voltaria à Terra. Samuel Snow, posteriormente, um daqueles que estavam junto com Miller, firmaram a data de 22 de outubro de 1844 para a volta de Cristo. Tendo Miller começado a pregar publicamente a partir de 1831, ele estava há pouco mais de 10 anos para a volta de Jesus, e ele tinha feito essa grande descoberta, segundo ele cria. Eles então começaram a pregar a palavra de Deus e fundaram um movimento que recebeu o nome de Millerita, e juntaram mais de 1.000 seguidores, sendo essas pessoas conhecidas como o movimento do Advento, aqueles que aguardavam e esperavam o breve retorno de Jesus. Essa experiência vivida por esse grupo de pessoas foi incrível para a vida deles, considerada aqui pela Bíblia como sendo algo que foi doce na boca, uma experiência maravilhosa com o livro de Daniel. Entretanto, a profecia fala que essa experiência posteriormente se tornaria amarga, e isso de fato aconteceu quando
A data de 22 de outubro de 1844 chegou, passou e Jesus não voltou. E então os mileritas sofreram um grande desapontamento. Foi uma grande sacudidura, uma grande prova de fé. Deus já sabia que isso iria acontecer, isso estava revelado e certamente isso fazia parte de seus propósitos. Vamos ver agora o que a Bíblia fala em Apocalipse 10, verso 11. Olha o que ela diz aqui, olha. Após esse desapontamento, esse amargo no estômago, diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, aquele povo que passou por esse desapontamento, que Deus previu que iria acontecer, Deus deu a este povo uma missão para cumprir no mundo, certo? Então, quando nós vamos para o cumprimento histórico, o que aconteceu com os mileritas após o grande desapontamento? Eles se dividiram basicamente em 3 grupos. O primeiro deles foi aqueles que abandonaram a fé. De fato, nós podemos concluir que estes aqui não cumpriram a missão que Cristo tinha para eles, dada em Apocalipse 10, verso 11, não é mesmo? E aqui é importante a gente entender por que essa prova do desapontamento de fato foi importante. A gente percebe que esses que abandonaram a fé não queriam seguir a Cristo a todo custo. Quem sabe se juntaram ao movimento por causa da popularidade, mas seus motivos não eram genuínos. E quando vem a aprovação, eles acabaram abandonando ao Senhor, assim como aconteceu com muitos lá na cruz do Calvário, certo? Então essa prova aqui serviu para purificar aqueles que tinham ou não sentimentos sinceros. Um outro grupo dos mileritas continuaram marcando datas para a volta de Jesus. E a gente sabe que isso aqui não é certo para se fazer, não é? Jesus falou que ninguém sabe nem o dia nem a hora da volta de Jesus. Então esses aqui não cumpriram também a missão deixada por Cristo para eles em Apocalipse 10, verso 11. Uma terceira vertente dos mileritas foram o grupo de pessoas que voltaram para estudar a Bíblia, para entender o que tinha acontecido, mergulharam profundamente no livro de Hebreus e começaram a entender a respeito do santuário, compreenderam o que tinha acontecido de fato em 1844, no grande desapontamento, e posteriormente se organizaram fundando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Diante disso, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia cremos ser o povo que herdou de Deus a missão de Apocalipse 10, verso 11. Apesar de nossa origem ter sofrido um grande desapontamento, o Senhor usou isso para purificar o seu povo e levantar um grupo de pessoas para cumprirem uma missão, levarem uma mensagem ao mundo antes que viesse o juízo final. Olha essas colocações que eu coloquei aqui, olha. A Igreja Adventista é muito mais do que outra denominação qualquer, pois a nossa história está contida dentro da Palavra de Deus. Ela nasce do desapontamento de 1844, da mesma forma como a Igreja do Novo Testamento surgiu do desapontamento da cruz. Você lembra disso? Eu acabei de te mencionar. Milhares de pessoas, centenas de pessoas seguiram a Cristo, mas quando a fé delas foi provada na cruz do Calvário e as expectativas dela não se cumpriram como elas esperavam, muitos abandonaram a Cristo, porque seus motivos eram espúrios, e apenas um punhado de pessoas permaneceu firme. Nas 2 ocasiões, os seguidores de Jesus compreenderam errado as profecias. A partir dessas decepções, Deus levantou um movimento para pregar a verdade e impactar o mundo. Foi o que aconteceu com os apóstolos no Novo Testamento e foi o que aconteceu depois do desapontamento de 1844. Não existe outro movimento religioso no mundo que se encaixe nesse padrão. Você pode procurar, querido, e você não encontrará. Diante disso, nós cremos que Deus nos confiou um chamado profético como igreja, levar uma mensagem ao mundo. Mesmo após muitos não se arrependerem dos juízos parciais, que é a queda das trombetas, e você precisa lembrar que Apocalipse 10 está inserido dentro do contexto das trombetas, antes que chegue o fim, Deus ainda levanta um povo para um último chamado aos homens, para que eles sejam salvos. Então Deus vem derramando as trombetas sobre o seu povo que anda em pecado, e muitos ainda não estão se arrependendo. Então, antes que venha o último ato da história,
Deus, por sua misericórdia, ainda levanta um movimento para que ele leve uma mensagem, ainda dando chance às pessoas para se arrependerem. No livro Eventos Finais, página 45, Ellen White escreveu o seguinte: com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou, os adventistas do sétimo dia, os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. Qual a missão dessa igreja? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Então Deus ele levantou essa igreja para levar a última mensagem de advertência ao mundo, antes que Cristo volte para dar o galardão a cada um segundo as suas obras. E essa mensagem que nós devemos levar é a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. É uma mensagem completa, queridos. Se você pode conferir Apocalipse 14, 6 a 12, ele vê um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho para pregar a boa nova de que Jesus Cristo é o Salvador. Esse grupo também deve anunciar: temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegou o seu juízo. 22 de outubro de 1844, começou o juízo de Deus. Também, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Adore o Criador. Foi nessa época aqui também que começou a surgir o evolucionismo, uma mensagem totalmente contrária a Deus. Deus levanta um movimento para restaurar, para fazer lembrar a verdade de que Deus é o Criador. E também para trazer à tona de volta a mensagem a respeito do sábado, o grande memorial da criação. As três mensagens angélicas também falam que caiu Babilônia. Todas as vezes que nós pregamos a verdade da palavra de Deus, os erros de Babilônia e de suas filhas vêm à tona. E a última mensagem, a terceira, é um alerta ao mundo: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na fronte ou na mão, essa pessoa beberá o vinho da cólera de Deus. E aqui estão os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que nós precisamos levar ao mundo. Essa é nossa missão como igreja. Muito bem, queridos. Avançamos um pouco mais, então, no estudo do capítulo 10. Eu espero que você tenha conseguido compreender essa parte. E no próximo estudo que faremos, vamos finalizar esse trecho do Apocalipse, conferindo ainda alguns versos que estão aqui no meio do capítulo que nós ainda não estudamos. Tudo bem? Eu espero você no nosso próximo estudo. Até lá!